Está começando mais um Comentarista de Portal, seu podcast sobre notícias com comentaristas de opinião extremamente duvidosas, exceção dos nossos convidados. E, como dizia Humberto Eco, a internet deu voz aos imbecis, mas ela também deu voz às pessoas maravilhosas, como a que temos aqui, com minha querida Sandra Maia. E aí? Olá, meu povo. Vocês já fizeram faxina na casa? Porque hoje eu tô até torta de tanto faxinar. Olha aí, o homem que eu acabei de conhecer. Já ouvi hoje um podcast com você e tô impressionado. Uma das vozes mais bonitas dessa podcast que eu já ouvi. Seja bem-vindo, Pensador Louco. Pô, muito prazer estar aqui de novo. Tô até surpreso de terem me chamado outra vez. Normalmente acontece esse erro uma vez só. Pois é, e você ouvinte aí que tá estranhando, eu tô apresentando hoje porque nosso querido Adrian tá com alguma gangrena aí na garganta e não vai conseguir gravar hoje. Então, O menininho tá podre. é isso, vamos nós três aqui hoje. Então é isso, vamos comentar? Bora? Vamos nós. Então, chegamos aqui no quadro principal do nosso episódio lindo de hoje. E eu sei que o Pensador aí tá com assuntos muito interessantes sobre nossa obra nova aí do cinema nacional que tá chegando aí. Dizem que estreia em setembro, né? Um mês antes das eleições. É financiada pelo o maior incentivador do cinema nacional, né? Claro. Então, por favor, traga aí o que você quer falar. Vamos falar sobre este filme que é... Eu vou só rapidão antes de puxar as matérias, eu só queria deixar claro pra vocês que outro dia eu tava com um pouco amor próprio, a vida tinha me castigado e tal. A lombar tava doendo. Então, numa sentada só, eu li o roteiro inteiro. Nossa! Eu só queria deixar claro... Eu não consegui. Eu li. Isso aí é masoquismo, hein? Eu li. Eu só queria deixar claro que eu não lia nada em um roteiro tão ruim desde, sei lá, Inspetor Faustão e Malandro, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura e o filme das Spice Girls, cara. Foi horrível. Foi horrível. Eu só vi assim, Senhora. pinçadas. Eu só vi coisas pinçadas do tipo que a Damares faz tipo um pajé, alguma coisa assim. Isso, Ela é um ser transcendental com dreadlocks que... Que ele vai defender a Amazônia, né? Como se ele não fosse um dos maiores incentivadores do garimpo e da madeira ilegal. É uma beleza. Eu só quero desfazer uma fake news aí, que é que o filme não vai se chamar O Diabo Veste Fralda, hein? Não, o título correto no Brasil devia ser Pangaré, que é a final da Dark Horse, né? Mas... Eu vi alguém chamando de Pangaré Isso. Sombrio. Pangaré Pangaré Sombrio. Não, mas assim, o roteiro é maravilhoso. Eu acho que, enquanto exercício do que não escrever na vida, todo mundo deveria ler isso um dia. Principalmente a parte em que ele chega no hospital, ele tá com um talho gigante na barriga. E o filhinho caixa d'água fala: vou levantar tuas pernas, papai, que é pro sangue descer mais na região da ferida. Ah, meu Deus! Olha, eu não duvido de que isso tenha sido verdade. Isso eu não duvido. O roteiro do filme é do grande Mário Frias, né? Que Não, tem não é. como sua maior obra artística. Não é dele? Eu achava que era dele. Não, só o argumento. Não, o argumento é do Eduardo. Ah, O argumento é do Mário Frias. O roteiro é de um cara... É de dois caras. É Mark Nauratesh e Cyrus Nauratesh. Devem ser dois irmãos... sem muita perspectiva. Mas com muita imaginação. Com muita imaginação. Sem perspectiva, mas com muita imaginação. Ah, diz que tem também uma enfermeira que ele desconfia que é lulista e quer matar ele. Tem. Cara, Gente, tem uma sequência. Eu acho que foi no o Reinaldo Azevedo que eu vi ele pensando essas coisas que eu tô falando aqui. Acho que foi no Reinaldo Azevedo que eu vi. Porque eu não tive capacidade de ler. Ele é atendido várias vezes durante a história. O roteiro ele é bem segmentado, ele não é linear, né? Ele fica pulando cenas de lá pra cá e tal. Passado, presente, aquele bate-volta, aquele ping-pong bonito dos roteiros. Em vários desses... Porque, sinceramente, eu sendo um fã de Monty Python, aquilo é uma comédia de sketch. É uma boa comédia de sketches? Não, mas é uma comédia de sketch. Então você vê um bloquinho aqui, um bloquinho ali, e no final dá aquele bloquinho de Lego montado assim que parece o Quasimodo, sabe? Nada encaixa com nada naquela porra. Tem vários sketches em que ele é atendido por um enfermeiro homossexual e o primeiro contato deles, o Bolsonaro tá lá falando as besteiras que ele fala, em algum ponto o enfermeiro fala, eu sou forçado, eu tenho o dever de dizer pro senhor que eu sou homossexual. Aí o Bolsonaro fala as merdas e depois fala, mas eu tenho o teu voto? Ele fala, acho que não, né?
E aí fica voltando as conversas deles. E por que o enfermeiro teria o dever de dizer para os pacientes sua orientação Isso sexual? não me compete. Eu não estava presente na cena. Eu acho que ninguém vivo estava presente naquela cena. Que ela, assim como muitas coisas, foram situações tiradas do cu de alguém. Mas tá lá. Mas essa situação, ela é recorrente. E eles vão se chegando, assim, no mind game do Bolsonaro de tentar mudar o voto daquele pobre e desamparado enfermeiro homossexual a votar nele. É um negócio que é recorrente. Sim. Toda a família Bolsonaro ainda não saiu da fase anal. Não. Tudo que remete a qualquer tipo, eles, sabe, eles têm uma fixação com homossexualidade masculina, sabe? Gente, é psiquiatria. Aquilo é psiquiatria, gente, não é possível. Tem uma frase no roteiro que é bem fase anal mesmo, que é ele tá sendo entrevistado e a entrevistadora, que acho que é a Natália, o nome da entrevistadora, fala alguma coisa pra ele e fala, não, isso daí é boato, isso aí é especulação é igual peido, sai tudo da bunda dos cuzões. Isso eu vi isso. Gente, é maravilhoso, céu, cara. olha, Quem é Kubrick situação. perto de Mário Frias? Quem é? Marcelo Mastroianni perto de Jim Caviezel? Gente, mas não tem uma... E a peruca do Jim Caviezel, gente? O que é aquilo? Como é que pode esses 100 e tantos milhões não terem sido investidos numa peruca, cara? Não vou falar nada, porque a série do Senhor dos Anéis também tem umas perucas bem das feias. Mas, Realmente. gente, vamos falar sério. E tem denúncia, não sei se o Pensador vai trazer isso numa das matérias, mas tem denúncia de figurante que não tinha nem comida, não tinha pagamento. Mas até aí, o filme que o Stallone fez aqui também não tinha. O povo acha que vem pra cá Fast and Furious que fizeram aqui, também meia dúzia de gente passou fome. O povo acha que vem pra cá, pode fazer o que quiser, né? Que aqui é terra sem lei, que é terra de ninguém, então vamos pra lá. Eu conheço gente que trabalhou no filme lá nos Mercenários lá do Stallone e teve gente no Brasil que tomou calote mesmo. Sim. Ele saiu daqui propagando ao mundo todo que o Brasil era muito legal, eles apertavam a tua mão e te davam macaquinhos de presente. E saiu sem pagar. É uma gente ridícula, né? Também, nossa, vixe, essas horas que eu fico pensando, como é que esse povo patriota fica babando ovo de gringo desse tanto, hein? Vai tomar no cu, sabe? Tenho a impressão de que Sandra sairá desta gravação mais deprimida do que quando entrou. Eu tenho raiva dessa gente. Por que não toma tudo detergente, sabe? Da IP, Sai claro. mamando detergente por aí, dá uma paz, sabe, pra gente nesse mundo. Maravilhoso. Vai, some daqui. Aí vamos pras matérias que a gente tá Vamos lá. até queimando pauta aqui. Esta daqui é de hoje. Eu trouxe uma matéria por aquele grande pensador brasileiro, aquele grande defensor do Absolute Cinema, Malafaia, que disse: Flávio Bolsonaro é inocente porque não pegou a grana de Vorcaro na mão. Interessante, porque no dia mesmo que estourou o escândalo, o Malafaia fez vídeo condenando o Flávio Bolsonaro e tal, dizendo que não devia mais ser candidato e tal. Já mudou de ideia, aparentemente. Sim, porque aparentemente o pastor Silas Malafaia publicou um vídeo para defender o senador Flávio Bolsonaro das suspeitas envolvendo o caso Banco Master. O líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, afirmou que o parlamentar não recebeu o dinheiro pessoalmente e criticou o que chamou de vazamentos seletivos. Eu não vou ler a matéria inteira, mas vocês pegaram mais ou menos, que basicamente Silas Malafaia se nega a crer que tenha havido qualquer tipo de transação de má índole, uma vez que o peso da criptomoeda ou do Pix não pegou na mão do Flávio Bolsonaro na hora da transação. É tentar defender o indefensável, né? É bom que a gente tem uma advogada aqui. Porque eu consigo olhar pra ela e ver a cara de desprezo que ela faz. Não, porque assim, é tão... gente, o silêncio, quando a gente não tem nada bom pra falar, pelo menos minimamente inteligente pra falar, a gente fica quieto. Porque pra falar uma merda dessa, sabe, fica até feio. Porque não é porque o dinheiro... E assim, antes o dinheiro tivesse chegado na mão dele, pessoalmente, que ele ainda teria uma desculpa, falando, não, mas eu comprei tal coisa. Não, mas o dinheiro ficou fazendo volta. Foi pros Estados Unidos. Por que foi pros Estados Unidos? Se o filme foi gravado aqui, o que aconteceu?
Cadê esse dinheiro? Eu não sei se você trouxe, Pensador, mas tem uma matéria, até mandei ontem pros meninos, acho que é da Fórum, deixa eu só conferir aqui, falando a quantidade absurda de dinheiro que o filme tem que fazer para dar o retorno que eles prometeram. Eu não trouxe essa aqui, Ele mas tem eu que li. quebrar todos os recordes do cinema brasileiro. Não, é um dinheiro E sabe o que é absurdo. pior? Eu acho que eles vão conseguir, porque eles vão fazer igual o filme do... Oi. Tava editando aqui o episódio e precisei fazer uma pequena intervenção jurídica a pedido do jurídico. Então, vou dar uma cortadinha no episódio aqui. Até mais, tá? Semana que vem eu tô de volta. Beijo do editador. Não, mas eu acho que vocês estão sendo cínicos aqui, vocês não estão percebendo a espiritualidade ao falar do Santo Homem. De imaginar que essa foi a maior bilheteria de audiência fantasma que existe. Ou seja, estava todo mundo ali em espírito, que é para isso que serve aquele filme do grande religioso. É um filme ruim, nossa, bicho, credo, eu nem também. Mas assim, pelo que falam, o dinheiro deu voltas, o dinheiro foi para lá para cá, só que ninguém viu o dinheiro. Pelo que estão falando, o dinheiro saiu, pelo 62 mil, se não me engano, efetivamente saiu. Só que cadê? Cadê? Milhões, né? Na verdade. Milhões. Tô doida. Tô pobre. A Go Up lá, a produtora do filme, falou que esse dinheiro não chegou até eles. Ele não chegou até eles dinheiro proveniente do Vorkaro, né? Então, mas esse dinheiro saiu do Vorkaro, então ele foi para algum lugar. Bom, teoricamente, uma das pessoas que poderia responder em qual orifício foi enfiado tal soma de dinheiro não poderá, a partir de agora, tendo que hoje, e isso foi reportado pela mídia ninja, Mário Frias deitou pelo do país. Ele fugiu com o rabicó entre as pernas. Mentira. Sério? É verdade. Eu vi essa notícia que ele estava planejando isso e hoje fugiu. Eu tinha visto que, porque teve uma denúncia, acho que foi a Tabata Amaral, que fez um pedido pro Dino sobre a questão do filme, porque a Bia Kisses, o Mário Frias e mais um. Tinha mandado dinheiro para uma produtora, ou para uma ONG, não lembro, que era ligada a esse filme. Então eles estavam, a denúncia é mais ou menos assim, que é uma triangulação ali para dar o filme. E eu vi que a Bia Kisses e o outro falou que não mandaram, mas disse que o oficial de justiça até agora não tinha conseguido intimar o Mário Frias, citar o Mário Frias. E eu falei, como é que não consegue? Então, por isso, procuraram em toda parte, nos endereços conhecidos, nos endereços só de boato, procuraram ele em algum canto do set de Malhação e ele não estava lá. Ele realmente fugiu. Gente, você tava brincando. E ele também foi outro, né? Que o primeiro ele falou... Porque assim, quando o negócio estourou, ninguém esperou ninguém. Foi um barata voo, assim, ó, que ninguém sabia o que estava acontecendo. Então eles Foi bonito no dia. Foi lindo, né? Nossa, rapaz... O Zema falando contra eles foi muito bom. Não, e cada um falava uma coisa, porque ninguém conseguiu, né, embrulhar a história para entregar de presente pra gente idiota. Então, assim, enquanto o Flávio falava que não, eu pedi mesmo, era de antes, isso e aquilo, embora a mensagem já tinha sido depois de escândalo, poucos dias antes de ser preso, inclusive. Mas ele falava que o contrato tinha sido firmado lá bem antes, quando ele patrocinava um monte de coisa, inclusive a Rede Globo. Ele falou isso na Globo News e ninguém falava nada, ninguém desconfiava de nada. E aí, enquanto ele falava isso, não pedi sim, o Mário Frias e eu acho que o Eduardo Bolsonaro também dava notícia de que não tem dinheiro do Vorkaro aqui. E o Flávio aqui no Brasil falando, não, eu pedi mesmo. Gente, ele até tentou negar primeiro, né? Depois ele viu que não tinha escapatória. Isso foi completamente cinema, com o Intercept, meia hora antes de divulgar a matéria, foi lá em vídeo, entrevistou ele perguntando sobre a ligação dele com o Vorkaro. Não, isso é mentira, você é jornalista militante e tal. Nunca tive contato com ele. E aí, meia hora depois, tome a matéria com áudio. Meu irmão, tamo junto sempre. Eu sei que você me dá liberdade pra cobrar e tal. Ou seja, já mostrou ali uma relação íntima, né? Claro. Você me dá liberdade pra te cobrar, mas eu fico envergonhado. Não, totalmente íntimo, né? Você vê que aquilo ali não tem o menor... como é que eu vou falar assim, a menor relação comercial ali, né? Porque quando você vai pedir um patrocínio, né? Você marca a hora, você fala, e outra, é um patrocínio feito, independente se fosse feito do bolso, porque assim, o Vorkaro não tem bolso, gente. O dinheiro que tá no bolso do Vorkaro é de correntista,
é de aposentado que teve todo o fundo de pensão investido no banco dele, com o governador sabendo que já era podre, que já era tudo papel podre. Então, assim, o Vorcaro não tem dinheiro, não é dinheiro particular. Ah, não, eu tava pedindo financiamento particular. O teu cu, o dinheiro tem dono e não é o Vorcaro, entendeu? Aí, mas ainda que fosse, gente, você fala sobre esse tipo, se tem um contrato, se tem alguma coisa, geralmente você fala com o advogado da pessoa, com quem administra o dinheiro dela, o contador, sei lá quem é que paga as contas de rico, gente, eu não sei, eu pago as minhas, então eu não sei quem paga a conta de rico. Tem esse detalhe que a gente, que é ser humano normal, a gente não costuma saber, mas as pessoas que são muito ricas, elas na verdade nem sabem quanto dinheiro tem. Não Elas sabe. normalmente, quando chegam ao nível de bilionário, elas têm empresas que os funcionários cuidam do dinheiro delas. Só pra isso que serve. E assim, se era pessoal dele, mas se era um investimento que nem às vezes a gente vê filmes aí passa lá nos créditos, patrocínio do Banco do Brasil. Você acha que foi vamos colocar o Itaú, que daí o Itaú tem dono, gente mesmo, né, família. Supostamente. Mas vai lá no Itaú, ou no Banco Safra, supostamente. Supostamente. Mas você acha que o cara, vamos supor assim do Itaú, você acha que o cara vai lá cobrar o Walter Salles, gente? Não é o Walter Salles, que é a família dona do Itaú, que cuida dessas coisas. É a instituição. Você, se tiver alguma parcela atrasada, você entra em contato com aquele setor da instituição financeira que cuida daquela questão de cultura ou alguma coisa assim. Que essas instituições têm tudo isso, né? Tem todas essas vertentes aí dentro. Você vê os bancos, a Sintec fazendo propaganda de que a gente apoia meio ambiente, a gente apoia criança, a gente apoia não sei o quê. Você vai falar com quem... Você entendeu o que eu tô falando? Você não manda mensagem no WhatsApp do cara. Eu nunca vi isso. E aí você vem falar pra mim que não, é uma transação comercial particular com contrato. Ah, meu filho, sabe? Também não me tira de burra, que eu não gosto, sabe? Isso é muito louco, porque ele meteu uma dizendo que não, é porque a gente é carioca, e carioca chama todo mundo de meu irmão e tal. Isso, cara. Justamente você chama de meu irmão uma pessoa que você nunca teve contato e tá numa transação de 130 milhões de reais. Não, eu só queria comentar aqui, já puxando um link para a segunda matéria, que o Thiago tinha falado ali do pronunciamento muito rápido, né? A resposta muito rápida do Zema, né? Dando nos dedos do Flávio Bolsonaro e tal. Porque olha só que engraçado, saiu hoje uma matéria exclusiva do Diário do Centro do Mundo, dizendo que fotos obtidas pelo Diário do Centro do Mundo ligam Tarcísio, Zema e Nunes ao filme do Bolsonaro Vorcaro. Ah, verdade. Eu vi que a Prefeitura de São Paulo enviou mais de 100 milhões de reais para algo que tem a ver com a produção do filme também. No final, esse filme vai acabar tendo um orçamento bilionário. Né? Mas vocês têm que levar em conta, eu acho que a gente não pode vilipendiar esta proposta do filme, porque afinal tudo isso é para impedir que um filme nacional mame nas tetas da Lei Joanete, né? Eles estão querendo provar que o empenho liberal em soltar filmes é válido, é transparente, completamente límpido, e não há nada de errado em fazer isso, né? Gente, assim, o que eles acharam? Não, eu fico pensando assim, porque quando a gente viu toda a questão do golpe, a gente viu que, eu não sei se é burrice, se é incompetência, se é tanta confiança na impunidade, eu não sei a que eu atribuo esse tipo de comportamento. Mas a gente viu o rastro de merda que eles deixaram. Tudo gravado, tudo documentado, tudo filmado, tudo conversado, sabe? Não sei. E agora a mesma coisa. As pessoas acharam mesmo que o cara ia se candidatar à presidência. O Adrian muito bem falou isso essa semana, e é uma verdade. Eles estão na política há décadas. E eles não sabem que quando você se candidata a um cargo de tamanha visibilidade e poder na República, as pessoas vão investigar a tua vida. Isso. E eles acham realmente que
vai investir 100 milhões e ninguém vai ver. Talvez Vai. isso seja baseado no que você mesma falou agora há pouco, Sandra. Quando você falou gente que é bilionária e tal, eles não têm noção da quantidade de dinheiro que eles têm. Então, muita gente, e apontando aqui especificamente a família Bolsonaro e seus idealmente similares, assim, eles não têm a menor noção de que eles estão falando e fazendo coisas em público que não precisa nem cavar muito para achar, e eles não têm ideia de que algo daquilo pode voltar neles, né? É como se fosse a impunidade total na ideia de uma pessoa que não tem capacidade para gerir sua própria gaveta de cuecas. É que por muitos anos eles foram de uma ala política, né, que a gente chama do baixo clero, né? Sim. Então, e eles foram muitos mandatos fazendo corrupções como abasteceu R$200 de combustível no carro, bota 800 aí na nota. Ou vários do Bolsonaro em live falando do sapato cheio de notinha de 100, manda um número 45. Então, eles sempre foram dessas corrupções pequenininhas, corrupção do tipo de botar corrupção de alguma forma na compra de um cabo de cana de R$5 na esquina, eles metem a corrupção de algum jeito. E quando eles foram para a presidência, tentaram trazer essas coisas para lá. E é diferente de um José Dirceu da vida, que os esquemas deles são muito mais bem feitos para tentar não ser pego, né? E o Bolsonaro, o cara manda áudio, sabendo que... E demais ainda, Flávio, sabendo que o celular do Volcário tinha sido apreendido pela Polícia Federal, ele sabia que ia ser descoberto essas coisas em algum momento. Eu lembro quando, ainda no final do mandato do Bolsonaro, ele fez um daqueles negócios que ele fazia no cercadinho ali, no chiqueirinho que ele fazia ali, embaixo do Palácio do Planalto, e ele falando na frente das câmeras, de dezenas de repórteres, com aquela voz impostada de quem tá constipado do Filó há um mês, falando: se ninguém fizer nada, eu serei preso por ataques à democracia. E ele não percebe que, por falar isso, ele não tá falando por suspeita de ataque, por supostos ataques. Ele fala: eu vou ser preso por ataques à democracia. Ele tá, basicamente, confessando ao vivo. E ele não tem sequer noção disso. Não, mas uma vez ele deu entrevista falando que ele sonegava mesmo. Tudo que ele podia, ele sonegava. Olha aí. Teve o negócio do apartamento também, que foram falar pra ele, porque se ele morava em Brasília, porque que tinha apartamento funcional pra comer gente. Então, assim, é um povo que se locupleta do patrimônio público a seu bel favor, sabe, assim, pra si, e aí chama os outros de comunista ainda. É os outros que são comunistas, né? Quem trabalha, quem recebe salário, quem faz a economia geral, eles são comunistas. Eles não. Eles são totalmente liberais. Nunca trabalharam na iniciativa privada, nunca empreenderam em nada, nunca fizeram absolutamente nada a vida toda. O outro, acho que não tem 30 anos, já tá mamando na teta do governo. Acho que estão esperando só essa menina fazer 18 para enfiar ela de vereadora em algum lugar também. Também, com certeza. O negócio da família tem que É uma prosperar, família né? que mama nas tetas do dinheiro público há mais de 30 anos. Entendeu? O Renan, eu só não tenho muita certeza sobre o Renan, porque nada tira da minha cabeça. Eu sou normalmente muito bom pra ler as pessoas. Nada tira da minha cabeça que ele é um cogos em formação. Que qualquer dia desse ele vai pra Câmara só vestindo uma sunga e uma melancia na cabeça e achar que está tudo bem. O Renan tá cuidando dos cidadãos de Camboriú, né? Tá cuidando dos cidadãos. Dos cidadãos. O Renan é muito preocupado com os cidadãos. É muito louco imaginar que, apesar de tudo isso, o Bolsonaro ainda quase foi reeleito. E eu só culpo isso na má administração da pandemia, porque essa mania que eles têm, né, muito entre aspas, essa filha da putice que eles têm de ter um esquema corrupto em qualquer coisa que eles façam, fez com que ele não fosse eleito. Porque se lá no começo, em 2020, ele tivesse deixado o Mandetta fazer o trabalho direito como o Mandetta estava fazendo, ele tinha sido reeleito em primeiro turno. Era só... eu tenho um colega, eu tenho um amigo que ele fala assim: Bolsonaro podia não ter feito nada, mas resolveu atrapalhar. Se toda vez que chegassem pra falar com ele sobre pandemia, ele fala: cara, vai falar com o Mandetta. Mandetta é quem entende, ele que sabe. Deixar que o Mandetta faça o trabalho direitinho, mesmo que tivesse as mesmas 700 mil mortes. Mas com o Mandetta fazendo o que a OMS recomendava fazer, ele estava reeleito em primeiro turno. E Thiago, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Você falou assim que não sabe como é que eles ficam fazendo.
Sabe aquele ditado popular que é bem elitista, é verdade, mas não é porque é elitista que é um erro. Que assim, você tira o pobre da pobreza, mas não a pobreza do pobre. É o que acontece com os Bolsonaro. Eles eram de baixo clero e estavam acostumados a pequenos golpes ali, a um toma lá da cá, a uma força bruta, a uma coisa assim, que dava certo, e deu certo aí, né, com o pai dele, com todo mundo, por muitos e muitos anos, por décadas. Só que quando eles se alçaram, a grana ficou maior, mas os esquemas não ficaram mais bem planejados. Sofisticados. Exatamente. Não ficou mais sofisticado. Então é esses absurdos que a gente vê, porque é um duto de grana absurdo, só que assim, sabe, completamente a céu aberto, não é um duto, é um tobogã de grana, sabe? Todo mundo vendo passar, porque eles são assim, entendeu? Impressionante mesmo. Então, e pra mim é isso, sabe, é a completa falta de... Isso aí não vai dar nada, isso aí não vai dar nada, até porque, venhamos e convenhamos, por anos, por décadas, foi tudo muito até uma certa época aí, quando veio aquela PEC da blindagem lá, PEC da bandidagem, até se comentou que antigamente tinha o deputado da motosserra lá, e a partir do deputado da motosserra é que se mudou e o STF começou a investigar efetivamente deputados, senadores e tudo mais. Porque até eu acho que é Hildebrando o nome dele. Acho que era Hildebrando Pascoal. Pascoal, né? Isso. Não era? Uhum. Hildebrando Pascoal. Ele sim. matou um cara e o filho do cara, a motosserra. Foi a partir daí. Até então, o mundo era do jeito que a PEC da blindagem queria que voltasse a ser. Para que o STF julgasse alguém, os deputados precisavam autorizar aquilo. Então, eu acho que foi nos anos 90 que isso mudou. Eu não me lembro agora de cabeça da data. Meio pro final dos anos 90, sim, eu lembro. Foi, né? Foi nos anos 90. E até então, foi aí, somente após isso, que você começou a ouvir sobre escândalos de fato. E que começou, porque os outros falam hoje em dia assim, antigamente o STF, ninguém conhecia o STF. Ninguém conhecia porque o STF era impedido por esta lei, de trabalhar. A partir do momento que essa lei caiu, porque assim, o Hildebrando fez uma atrocidade que ninguém podia falar assim, gente, assim não tem mais condição, né? A partir daí, mudando essa lei, é que a atuação do STF começou a ser mais vista. E aí que começou a ver-se. Teve o escândalo dos anões do orçamento, que era metido com loteria, né? Pensador? Era um negócio de... Qual era o nome daquele... eu não lembro se ele era deputado ou senador, que ele tinha ganhado 12 ou 13 vezes. Não. Esse petitiquinho, né? Parece sim. um pouquinho de marrabode, assim. É um petitiquinho. Esqueci o nome dele, gente. Não, esqueci. Mas aí que você começa a ter os escândalos. Tem esse escândalo dos anões do orçamento. Aí depois veio o negócio dos Correios também. Depois veio o Mensalão. Depois veio o Petrolão. Depois veio a Lava Jato. Tudo um seguido do outro, porque aí o STF podia julgar, entendeu? Porque até então não podia. É aí que a gente vem conhecer o STF. O STF agora entra no meio das coisas. Não, o STF sempre deveria ter entrado. Essa que é a verdade. A atuação dos ministros é outra questão. Estou falando da instituição, né? Xandão, Toffoli, é outra questão. O STF antes, ele devia chamar só TF, ele não tinha Supremo. Ele não tinha liberdade nem autonomia para agir por conta própria, né? Ele era até um bando não. Isso, era um bando de drones que eram ativados ao bel prazer da Câmara dos Deputados. Tanto que antes disso, você não lembra, eu tentei esses dias, eu estudava, eu já estava estudando, porque eu entro na faculdade em 96, me formo em 2000, e é por aí o escândalo do coisa. Só que eu não consigo me lembrar de um nome do STF nessa época. Não, eu também não lembro. Eu não consigo me lembrar. Eu lembro do Joaquim Barbosa pra frente. Joaquim Barbosa que tá se candidatando de novo agora, né? A presidência. Mentira. Pela, como é que é? Não sei o que cristã, defesa cristã, não. Como é que é? Peraí. PSC, Partido Socialista Cristão? Não é Socialista Cristão. Eu vou pegar aqui. É o que seria muito Conversem incrível. aí que eu vou catar a notícia que eu vi isso. Eu vejo, é bom, né? Mais gente pra dividir os votos da direita. E o povo agora querendo jogar o Xandão pra esquerda. Isso é muita loucura. Gente, nós nunca gostamos do Xandão, só pra vocês saberem, viu? Nós nunca gostamos aí do Xandão. Inclusive, os senadores do PT votaram contra
a indicação do Temer na época. Votou, né? É. O povo agora acha que o Xandão é de... Porque, assim, o Celso Rocha de Barros sempre fala isso, né? Que o caso Master é um caso de direita. Com exceção de algumas pessoas lá do PT da Bahia, é um escândalo da direita. Todo mundo envolvido é da direita. Apesar das tentativas, né, de colocar Xandão, diabo, não, é de direita. Mas é de direita. o Joaquim Barbosa, ele está se candidatando pelo Partido Democracia Cristã, DC. Nossa, que PDC? Não, só DC. Nunca ouvi falar. É só DC, assim. É DC? DC. Olha, é porque virou... Nunca ouvi falar dele. Virou moda agora, DC pra BC, né? Tem a musiquinha. DC pro BC, vamos descer. Então, só que eles falam o seguinte... quando a gente fala, não, mas isso daí é um problema da direita, filho. Eu falo assim, não, mas o Xandão, por exemplo, é de esquerda. Mas da onde? Desde quando? Ele não foi indicado pelo Bolsonaro? Pelo Temer. Pelo Temer, sim. Piorou, quer dizer, não. Porque quando você tá na extrema direita, tudo é esquerda. Tudo é esquerda, o resto é esquerda. Eu já falei, inclusive, com o Adrian um dia desses, que no Brasil atualmente é assim. A esquerda é o centro é a direita e a direita é a extrema-direita. Você tem que pensar nesses termos. Não tem esquerda, né? Não tem esquerda mais. Não tem mais... Verdade. Inclusive, eu tenho conhecido assim que são as esquerdas mais radicais mesmo, sabe? Da galera que apoia pegar em arma e tal. PSTU, essa galera. E eles se revoltam quando falam que o Lula é comunista. Porque não é. Não é. E ainda assim, tem uma grande parcela da população que, apesar do Lula já ter sido eleito presidente e sido reeleito várias outras vezes, toda vez que algum Zé Bunda vai lá e fala, o Lula vai trazer o comunismo pro Brasil, ele vai invadir tua casa e colocar outras famílias pra morar contigo. Eles acreditam, cara. Esse povo não tem memória, isso me deixa puto. Vai fechar as igrejas. Vai não sei o que, cara. Que aliás devia. Infelizmente essa é real. Essa não é real, né? E é impressionante, assim, não, o Haddad é comunista, mano. O apelido do Haddad, as pessoas chamavam o Haddad, chamam ainda, sim. Algumas pessoas. Ele é o mais PSDBista dos petistas. O Haddad é até muito mais próximo do Alckmin. Que gente do céu! O Alckmin já foi chamado de fascista no estado de São Paulo por causa de manifestação de professor e ele socava a polícia pra cima de todo mundo. Era aquela barbaridade. O Alckmin já foi chamado de fascista. E agora o Alckmin virou comunista. O que me assusta mais. Eu não tô entendendo mais nada. A completa ignorância e falta de memória do povo talvez seja... É uma dissociação mais que a fome zero, cognitiva. Mas tinha que ter um projeto para tirar essa galera da ignorância, cara. Esse povo vive muito no esgoto cultural. É assustador. Mas o pensador, eu vi um cara falando esses dias e eu acho que eu concordo. Não é uma questão da gente querer tirar, é uma questão de que eles não querem sair. Porque são pessoas frustradas. É a mesma questão desse machismo. Machismo sempre foi violento, mas dessa carnificina que está acontecendo contra mulheres, psicologicamente, é pela mesma razão. Gente frustrada, que se achou num determinado nicho ali, está sendo validado e revalidado, sabe? Aquilo te alimenta, né? Então, você não quer sair dali. Tanto essas pessoas que vêm, que falam de política, quanto esses homens que estão fracassados por N motivos, inclusive o machismo é um deles, porque traz problemas para eles próprios, psicológicos, emocionais e sociais, e eles não conseguem enxergar isso. Por quê? Porque tem um outro machinho falando para ele que não, tá tudo bem, ela que é vagabunda mesmo, ela que é safada mesmo, ela só quer seu dinheiro mesmo. O cara ganha salário mínimo e eu tô atrás do dinheiro dele, sabe? Então, assim, não é uma questão... Eu não sei, antigamente eu pensava também, eu falava assim, a gente tem que chegar nessas pessoas, falar com essas pessoas, conversar. Mas a impressão que eu tenho hoje em dia é que eles não querem ouvir. Eles não querem ser, sabe? Eles não querem bater de frente com a realidade das coisas. Não querem. Eu sempre... Não dá, eu sempre uso de exemplo a minha cunhada. Ela é bolsonarista no nível, parece fã do Justin Bieber, sabe? É muito, muito alucinada por ele.
E assim, eu fico impressionado porque ela tem uma oratória muito boa. A gente tem conversas excelentes, ela parece ser uma pessoa inteligente, mas mesmo assim ela é tão bolsonarista a um ponto. Eu sou de Pernambuco, o pensador não sabe, mas ela, na última eleição para presidente, ela queria votar no Eduardo Bolsonaro para deputado federal. Ela chegou na urna, aqui na cidade de Moreno, em Pernambuco, digitou 2222, não apareceu nada, porque Pernambuco não tinha nenhum deputado federal com esse número, e ela confirmou, porque ela queria votar no Eduardo Bolsonaro. Cara, é inacreditável Deficiência quando isso cognitiva acontece. level hard. E me lembra também uma entrevista que eu vi na época da eleição, quando ainda estava o Biden disputando a reeleição com o Trump, em que ele já estava bem senil, né? E divulgaram a fake news dele dormindo durante uma entrevista, né? Ele estava de fato dando a entrevista, mas usaram efeito especial para parecer que ele estava dormindo. Que na verdade ele deu uma imagem que ele estava só olhando para baixo lendo um livro. E divulgaram essa imagem para denegrir a imagem dele. E um influencer nos Estados Unidos foi num protesto do MAG e eu conversando com as pessoas, ele falava: você sabe que essa imagem é falsa, né? Uma montagem, mostrou a original, tudo. Aí ele: eu sei, mas poderia ser verdade. O que importa para a pessoa é o sentimento. Então, na fake news, não importa se ela é absurda, é o sentimento que ela vai causar. Quando uma página de fake news da direita publica que Lula vai fechar a igreja, aquilo bate no evangélico, mesmo que ele saiba que não é verdade, mas o sentimento vai ficar. É complicado você lidar com esse tipo de informação. No Brasil é muito complicado. Eu acho que uma vez falei com ele, não sei há quanto tempo, eu fiz um estudo uma vez sobre o IPES no Brasil, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que foi ali no pré-âmbito, na antessala do golpe militar, e foram cooptados para trabalhar. Eu não tenho ideia de como é que eles aceitaram, se eles assinaram sem ler direito merda eles estavam fazendo, mas gente do nível de Ariano Suassuna, Rubem Fonseca, Gilberto Freire, que assinaram para serem criadores de textos para esse Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que na verdade depois os textos que eles criaram, que seriam textos educativos para formar novas gerações, eles foram cooptados e manipulados para passar ideias anticomunistas. E isso foi tão amplificado durante e suponho que até após a ditadura militar brasileira, isso arraigou de certa forma tão funda no inconsciente coletivo do brasileiro, que eles não conseguem mais aceitar, eles não conseguem mais dar a volta, o braço a torcer de que talvez eles tenham sido enrolados esse tempo todo. Pô, Rubem Fonseca, que depois escreveu Outubro, né, falando da ficção jornalística, falando da ascensão e queda de Getúlio Vargas, de Ariano Suassuna, um notório comunista, Gilberto Freire, entre outros, que eram intelectuais de esquerda, foram cooptados para gerar os próprios materiais que depois iam morder as bundas deles em nome da extrema-direita. Olha que loucura isso. As ondas de choque criadas por isso perduram até hoje. Olha a loucura que parece quase programação mental, que é passada geração após geração de brasileiros e termina nos grupos de zap com a galera falando: vamos rezar pro pneu. Impressionante. Mas você sabe que dois fenômenos muito parecidos, só que bem mais recentes. Um é o texto do Morgan Freeman, né? Completamente distorcido. Sobre racismo? Sobre racismo, né? Que também. Que ele mesmo já falou que falou merda e que se arrepende daquilo. Não, mas mesmo na merda, você consegue entender o que ele tá querendo dizer. O que ele tá querendo dizer ali, lá vai eu explicar Morgan Freeman, meu Deus do céu, que situação que nós chegamos. Você tá explicando Deus, é isso que você quer dizer pra gente? O que ele tá querendo dizer ali é que o Dia da Consciência Negra seria totalmente dispensável se não houvesse o racismo. Mas você entendeu? É só isso que ele está querendo dizer, né? Que a gente não devia ter nem de preto, nem de branco. Por quê? Porque não deveria ter diferenciação. É isso que ele quer dizer. Mas mesmo na merda, ele falou contra o racismo. E hoje em dia é usado a favor do racismo. E outro mais recente é a fala do Drauzio Varela, um pouco antes de todo o conhecimento em relação ao Covid, falando: olha, né, provavelmente vai ser só uma gripe. Ele estava ali falando
sem nenhum mapeamento genético, nenhuma taxa de mortalidade, ainda não tinha informações, e tentando acalmar as pessoas, tranquilizar as pessoas, fazer com que as pessoas não entrassem em absoluto pânico. Por quê? Porque ele é um médico. E o que as pessoas fazem? Até hoje as pessoas falam que a culpa dos outros ter saído é dele, que ele que falou que era uma gripezinha. Ah, porra, mano, sabe? É a mesma coisa. Pegam falas ou pegam questões, distorcem em favor de tudo aquilo que a própria pessoa não quer, não é o intuito daquilo. E é o que o Bolsonaro está falando. É a mesma coisa que acontece com esse absurdo completo, essa estupidez. Olha, na boa, galera com celular na cabeça, vai lá, a testa é tua, rezar pra pneu, vai fundo, cada um acredita no que quer. Detergente. Esse lance do IP é o absurdo disso, gente. Só porque a Anvisa, que determina uma caralhada de coisas, cuja função é avaliar e dizer o que pode, o que deve ou não ser consumido. Fala, não pode, os caras vão falar, só porque tu falou, eu vou fazer o contrário e transformar essa merda numa tendência. Cara, que isso? A chinela, faz propaganda. Inclusive uma atualização até do caso do IP, essa semana foi divulgado que a Anvisa fiscalizou e bloqueou aquela fábrica da IP, porque foi uma denúncia da OMO, que a OMO da Unilever, né? Isso, da Unilever. Os concorrentes estão sempre procurando a brecha para ferrar com o outro. O cara encontrou a bactéria lá no lote do detergente IP, denunciou, a Anvisa foi lá e fechou a fábrica. A gente, no programa lá, o que eu critiquei foi a bagunça que fizeram, sabe? Não o trabalho da Anvisa e nem a reputação da IP. Eu não critico nem coloco isso à prova de forma alguma, a reputação de nenhuma das partes. Mas assim, a falta de informação, é que nem eu tava falando, você não me dá um parâmetro de o lote está contaminado, o lote termina em 1, mas de quando a quando há essa possibilidade? Me coloca um tempo de 6 meses, vamos supor que as pessoas têm aí um restaurante ou até uma empresa de limpeza e aí chega e compra de um monte, sabe, tem ainda de 6 meses atrás, também eu tenho que jogar, eu tenho que dar conta, a empresa vai ter que fazer o recall de quanto tempo? 1 ano de produto, sabe? Não tem uma informação, não tem, só assim, tá contaminado. Foi assim, sabe? Assim, isso eu critiquei muito. Mas, de certa forma, isso foi a ponta do iceberg, né? Porque depois houve outros lotes da IP que também estavam com esse problema. Mas a falta de trato da informação, como você mesmo estava dizendo, assim, a escassez da informação que abre essas brechas para meia dúzia de Zé Bundas transformarem isso no... O negócio do hantavírus, não foi hantavírus agora? Do negócio do barco? Eu vi o negócio não tem o menor potencial para virar uma epidemia. Não tem potencial pandêmico. Eu via aquelas moças do... Como é que é? Nunca vi um cientista falando... Nunca vi um cientista. Se você não tiver com um rato na tua mão e não lamber o rato, você não tem chance de pegar isso. Porque o troço não transmite pelo ar. Se você não estiver lambendo o rato, favor não tumultuar. Exatamente. Pô, teve crise de sexta-feira pra cá, teve uns 58 casos, 50, 60 casos de ebola na África. Daqui a pouco vai todo mundo... Isso foi... Não, então, e esse daí da África foi interessante, porque foi em Uganda, e eles pegaram a variante do ebola do Congo. E eles não estão sabendo como é que foi que aconteceu. Como é que essa variante do Congo apareceu em Uganda. Malditos chineses. E aí a OMS instaurou uma situação de emergência global, assim, ó. Tem que todo mundo voltar os olhos para ali para investigar o que é que aconteceu ali. Para evitar que, de fato, virou uma pandemia. Mas o ebola não é o vetor não é macaco? Não, o ebola ele pode ser passado de humano para humano, no sentido de que... E por que ocorre muito na África? Porque saneamento básico Acho que o paciente zero começou de um macaco, né? O paciente zero é de um macaco, e o ebola é o nome de um rio de onde esse macaco vivia próximo. Porque se o vetor puder ser, não tem limite pra bicho, né, gente? Tá lá no Congo, vai pra Uganda, bicho. É por isso que eu tô perguntando. Né? Mas é uma variação humana que apareceu em Uganda e é o mesmo vírus que tinha no Congo. Eu ia falar bicho, animal silvestre, não respeita a fronteira, né? E eles não sabem, mas a transmissão do ebola
é por secreção mesmo, do sangue. Tá? Então, como são países onde a estrutura hospitalar é péssima, Sangue, saliva. a maior forma de transmissão da ebola é quando um parente trata o morto para ser Isso que eu ia enterrado. falar, eu já ouvi E falar aí entra em contato com o sangue do falecido e tal, e ocorre a transmissão. E aí você chega tem variações da ebola que chegam a 90% de mortalidade. porque eu ouvi falar isso, que os ritos funerários das comunidades ali, de algumas comunidades, acabam por Aumentar o risco aumentar o risco da contaminação, porque tem que manipular o morto, e como é transmitido por secreção e tal, você tem que manipular ali o corpo para vestir, para banhar, para fazer todos os procedimentos funerários, e é onde acaba muita gente, assim, alastrando a contaminação. Inclusive, já existe vacina por ebola que tem uma eficácia de 40% a 50%, né? Não protege tanto quanto outras vacinas. E o fato da gente não ter a vacina do ebola no Brasil é que a gente não precisa, porque a gente tem uma estrutura hospitalar boa, a gente tem um saneamento básico, no mínimo aceitável, de forma que mesmo que houvesse um caso de ebola no Brasil, seria inacreditável você ter uma contaminação para outra pessoa a partir Seria desse muito caso. isolado, né? Sim. Mas o fato desse de Uganda, deles não saberem como a variação do ebola do Congo chegou em Uganda, aí é o que tá causando esse alerta, porque vai que sofreu uma mutação. Tem algum bicho que se tornou esse vetor, sofreu uma mutação. Gente, isso é ebola. Isso é duas coisas que eu tenho muito medo assim. O ebola ter uma vertente que se transmita pelo ar e para ser perigosa ela tem que transmitir antes de causar sintoma, né? Que o ebola mata em 48 horas dissolvendo seus órgãos, né? Uma morte que é terrível, uma febre hemorrágica, né? Desfaz você por dentro. E outra coisa que eu tenho muito medo é que a gente tem no Brasil o Aedes aegypti, né? Que pra mim é o ser vivo mais dedicado do mundo a acabar com a humanidade, que ele consiga replicar vírus como o HIV. Não, mas porque o vírus da dengue tinha o mesmo problema, porque, assim, pelo que eu já entendi, acho que de uma explicação do Átila, que foi o que eu entendi, é que por que é tão difícil uma vacina pro HIV? Porque, por exemplo, você me passa HIV, o seu vírus fica em mim por muito pouco tempo. Dentro de mim, ele já muda para outro. Boa, Você entendeu? Ele muta dentro de mim. Então, não adianta. E o alvo deles são as células que combatem vírus. Então, é muito difícil você conseguir combater ele. Então, ele muda dentro do organismo do próprio hospedeiro. Então, você não consegue ter uma linha... Porque, assim, todo vírus muta, né? A gente tomou várias vacinas de Covid. Por quê? Porque havia essas pequenas mutações. Mas ele demora. E mutou tão rápido, assim, dentro mesmo, assim, de 2 anos, acho que mutou 3, 4 vezes de forma séria, porque a quantidade de gente contaminada foi absurda. Né? Foi um terreno muito fértil para mutação. Mas ele demora a mutar. E é o que você falou, como ele demora para ter sinais, para dar sintomas, tipo 7, 8 dias, você já está passando ele enquanto ainda nem sabe que tem. É o que faz a disseminação, diferente do ebola, que você pega e você morre. Exatamente. Então, como ele não fica muito tempo ali, mas me parece que o vírus da dengue meio que é parecido, né? Você não consegue segurar, você não consegue pegar. Agora vai ter vacina. Não sei se para esse ano de 27 vai ter. Não, já tem, já está disponível vacina para crianças. Não. Para criança, para adulto ainda não. Mas eu acho que em 27, será que já não vai ter para adulto? Então, não sei. Eu tenho uma amiga que ela trabalha nesse instituto que desenvolve vacina, ela é biomédica, e eu já falei, e aí, que quando há pouco tempo liberou aqui em Pernambuco a vacinação, se eu não me engano, para crianças já até 10 anos. Aí eu mandei para quando é que libera aí para jovens de 40 e tal? E aí ela falou que não tem previsão ainda e tal. Mas o que eu tenho mais medo é que o Aedes aegypti aprenda a replicar o vírus HIV. Não, mas eu acho que não. Você já imaginou o mosquito transmitindo esse vírus, o caos que não ia ser, a quantidade de fumacê que ia voltar a ter na rua? A impressão que eu tenho é que Thiago, quando era mais novo, em algum ponto assistiu aquele filme chinês-coreano, Ebola Síndrome, e nunca mais foi o mesmo. Nossa, eu nem conheço Nossa, eu já assisti todos os filmes de que envolvem essas doenças. No começo da pandemia, que o contágio voltou
uma epidemia, o contágio. Não é com, é com o Dustin Hoffman. Qual é? O contágio ou a epidemia? Não, epidemia. É com a epidemia, né? O Donald aí eles vão Sutherland, atrás do macaco. a René Russo, o Dustin Hoffman e o Morgan Freeman. Isso. E aí eles vão atrás do macaco, né? E quando eu assisti, nossa, heróis. E hoje em dia eu faço, tá bom, meu, eles iam achar o macaco, eles iam pegar sangue do macaco e que, milagrosamente, eles iam conseguir fazer uma vacina com o macaco. Mas é os Estados Unidos, que eles podem tudo. Terra dos fortes, lá principalmente depois do ebola, do Covid, eu fico pensando, gente, que mentirada dos caralho. Gente, deixa eu só falar uma coisa aqui, voltando ao assunto do Pangaré Sombrio, que a gente falou sobre a arrecadação. Eu só queria dar uns números para vocês, ó. Que o Pensador falou que o filme de maior bilheteria no Brasil é Minha Mãe é uma Peça 3, do Paulo Gustavo. Sim. O orçamento de 8 milhões, a arrecadação foi de 181,7 milhões. Então, o filme fez 22,7 vezes o orçamento original. Ele custou. Isso. Para Dark Horse fazer os 134 mil, para ele fazer o que Minha Mãe é uma todo peça. O dinheiro do Vorka, 134 bilhões. Se for comparar com a Minha Mãe é uma Peça 3, ele tem que fazer nas bilheterias 3 bilhões. Porque isso consta também em distribuição, marketing. Tem que ser mais visto que o Vingadores Ultimato. Tem. E se for só os 61 mil, que já está comprovado que foi mesmo, que tem documentação aí. Milhões, né? 61 milhões que ele já investiu. O filme tem que fazer 1,38 bilhão, como diz o Felipe, com B de bananada. Então, assim, quando o Flávio fala, não, é porque o cara quis investir no filme, você vê que não é investimento quando você sabe que você... Gente, é sério, vai. Alguém imagina que o filme vai fazer isso? Bilhão. Sandra, eu não acredito nem que esse filme, sinceramente, posso estar errado, tô errado sobre tantas coisas, eu não acredito nem que ele vá pra sala de cinema. Porque, eu também tô achando que esse filme vai ser embargado. Embarca nessa comigo. Teve o custo de produção, que não aparece em nada. Primeiro, Jim Caviezel não é um ator que merece 10% desse cachê, até porque, por causa do posicionamento negacionista dele, ele já tinha sido jogado para escanteio há um puta tempo. Isso é o ponto. E olha que eu gostava daquele filme dele lá com o Mel Gibson, lá, o Paixão de Cristo, hein? Pô, tinha o filme dele do rádio, que ele falava... Achava um filmaço. Que ele falava com o pai dele, as ondas de rádio viajavam no tempo, ele falava com o pai dele quando ele ainda estava vivo. É bonitinho esse filme também. Não lembro. Mas... Gente, eu só consigo lembrar dele no Paixão de Cristo. E ele fez também um vilão num filme com o Denzel Washington, que ele faz um serial killer. Mas tanto faz. Vamos imaginar que o cachê desse cara foi super grande, que não é. O cara deve ter um cachê tipo do Rob Schneider, que, ou seja, um ator meia boca fazendo aquilo e pronto. Eles ainda teriam que ter, colocar os filmes nas salas de cinema, em várias salas de cinema para ter o dinheiro de volta. Essas salas de cinema, a bilheteria não vai toda para eles, porque parte é pro cinema, afinal de contas a sala de cinema vive disso. É uma média de 50% para a sala de cinema, tá nessa matéria aqui que eu li agora. Tem custo de distribuição, custo de marketing, tudo isso não vai. A minha opinião, sincera, isso vai para algum beco sujo do streaming, ou talvez aquela rede Truth Social lá do Donald Trump, e vai ser propagado por lá, onde é o lugar onde deveria estar esse filme, se me perguntarem. Afinal de contas, ele está sendo todo falado em inglês. Se o filme for embargado, realmente, ele libera um torrent aí para todo mundo. Baixa aí. Vazou. Ninguém sabe quem foi. Mas torrent não dá grana, né? Eu não sei, mas eu tô com a sensação de que esse filme não vai ver tela, gente. A terceira e última notícia que eu trouxe, que tem muito a ver com o que Thiago e Sandra estavam falando, é que o governo de São Paulo já apontou as irregularidades em Pangaré Sombrio e bloqueou qualquer nova tentativa de financiamento. Só faltava deixar continuar entrando dinheiro, né? É muito doido, porque como eles estão muito visados, eles vão atrás. Cada centavo. Entender tudo que tá errado. E acharam até que o Jim Caviezel gravou algumas cenas no Brasil e ele não veio com visto de trabalho. Então até nisso já pegaram irregularidade na produção do filme. Teve isso também. Jim Caviezel sem visto de trabalho. Figurante sem comida, sem respeitar horário de trabalho, em condições nada boas. Salutares. Nada salutares. O dinheiro, pior, 134 milhões do Vorkar, dos quais 61 milhões
foram efetivamente entregues. Para quem? Não Isso. sabemos. Mas foram entregues. Faltavam os outros, que o Flavinho estava ali cobrando. Tal qual, né, os amigos dele do Rio de Janeiro. Mas diz que não era só ele, né? Diz que tem mais investidor. Era o que eu tava Então, assim, era o que eu ia não falar, é só porque esse dinheiro. e eu tô ansioso pelas coisas novas que o Intercept vai publicar. Eles estão demorando muito, porque é claro que o Volcano não era o único produtor executivo É desse que nem da filme. Lava Jato, né? Porque você ficava desesperado. Isso! Mas o que eu. Já teve matéria falando que teve emenda parlamentar da Carla Zambelli de 2 milhões pra produção desse filme também. Então, porque daí tem assim, o do Mário Frias, que a Bia Kicis negou. O outro lá, que eu não me lembro o nome do outro, me vem Polon na cabeça, mas eu posso estar falando errado aqui. Não lembro o nome do outro deputado. Também disse que negou. Eles foram intimados e negaram pro Dino. Mas o Mário Frias ainda não foi achado. E agora vocês me falaram que ele fugiu. Yes. E ele parece que mandou mesmo. E aí tem esse dinheiro também da Prefeitura de São Paulo, que não foi exatamente para a produtora, mas foi para uma ONG que é ali CNPJ irmão da produtora. E para fazer o que não sabemos também. O que essa ONG está fazendo para São Paulo. Sem licitação, inclusive, me parece. Foi sem licitação, né? Eu acredito que sim. A produtora de filmes também, ela tem um contrato com a Prefeitura de São Paulo, com o governo de São Paulo, para implementar o Wi-Fi na cidade e também por um valor então, mas não é, assim. Eu acho que, se não me engano, não é com a produtora que está produzindo o filme. É tipo uma ONG, é um outro CNPJ filho, entendeu? É um CNPJ filho que fez esse contrato também. E que aí estão investigando se não é se não é um cano ali, aqui a gente fala joelho, quando coloca esses canos que faz voltinha assim, aqui no interior de São Paulo a gente fala joelho. Se não é um joelho aí para que esse dinheiro entre no filme, você entendeu? E todo mundo tá achando que esse cano, esse duto de dinheiro leva, é o que se diz por aí, leva a Eduardo Bolsonaro, sustentando Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. A revista Piauí... A mesadinha, né? A mesada, né, do Bananinha, como é que ele vai sobreviver, tadinho? Isso. A revista Piauí mandou um repórter lá acho que foi a revista Piauí mesmo. Mandou um repórter pra lá e ele acompanhou o Eduardo Bolsonaro por uns dias e disse que ele diz que ele viaja de executiva, diz que ele viaja mais uma vez por semana, porque ele mora no Texas, ele tem que ficar indo pra Washington. Claro que é no Texas. Tem mais essa, né? O produtor, que é o advogado, que é o cara do filme, que não sei que esse homem pode ser, ele comprou a casa onde o Eduardo mora, lá no Texas, desse advogado e parece que foi comprada com dinheiro do Master. Ou não sei. Não, assim, gente, é o que supostamente. Supostamente, é o que se fala, é o que tá se divulgando nos jornais aí, dos portais. É muito... Cara, não existe nada que envolva ele que não tenha uma pitada de corrupção. Não. É inacreditável. É o sal que tempera essa família. E aí, tava falando, como é que, se o cara não tá trabalhando, o salário dele tá cortado, como é que o cara tá viajando, quem é que tá financiando esse cara pra ele sabe? Porque, gente, eles não deixam, nos Estados Unidos, eles não deixam você chegar na porta de um congressista se você não tiver cacife, se não tiver grana, se não tiver dinheiro, poder ou influência. E quem é que tá comprando tudo isso, sabe? Quem é que tá pagando? Aí diz que o repórter, eu acho que da Piauí, perguntou pra ele, quem é que tá pagando essas viagens, né? Quem é que tá te financiando? Aí diz que a resposta do Eduardo naquela época foi um amigo do meu pai, fazendo paródia lá com a suposta fala do Toffoli. Um amigo do meu pai. E assim, né? Agora existe então a suspeita por aí de que e para foder o Brasil, né? Porque é tarifaço, lei Magnitsky, não sei o que ele estava atrás dessas coisas lá. Então me parece que a maior preocupação e a maior desconfiança agora do povo é de que esse dinheiro todo é o dinheiro que está financiando toda essa patifaria nos Estados Unidos. Mas o melhor
de esses questionamentos, toda essa ansiedade que a gente tem de, como vocês falaram, igual a Lava Jato, você ficava esperando sair nova coisa e tudo mais. Eu ficava doida. O melhor de tudo foi o Brasil em peso. É por isso que eu amo o país de vocês. É o Brasil em peso invadindo a conta do Jim Caviezel pra perguntar onde é que esse dinheiro tinha ido parar. E o corninho do ator, sério, invadiram direto. Eu não vi isso. Where did Vorkara money go? E o cara falou, what the fuck do you mean? O cara não sabia de nada. Eu não vi isso. Muito bom. Gente, eles foram perguntar direto pro ator, cara. Afinal de contas, ele é Jesus, né? Ele deveria saber. Brasileiro no Instagram, quando decide pegar alguém pra Cristo, é bom. Boa. A gente é bom nisso. Não, olha, a gente é um inferno, né, cara? Nossa, a gente parece... Olha, se o mundo todo fosse uma vila, o Brasil seria aquele moleque de rua que corre sem chinela, com o chinelo na mão, assim, ó, atrás de bola o dia inteiro, sem as pontas dos dedão. Nós ia ser esse moleque, cara. Com certeza. O Brasil é esse moleque. Só pra fazer o Adrian botar mais um elemento na vitrine do episódio, nos últimos 2 dias, os brasileiros invadiram as redes sociais do Zé Felipe pra dizer pra ele correr atrás da Virgínia de novo, já que ela terminou com o Vinícius Júnior. Porque ele é o ex-marido dela. Os caras foram na rede social do ex pedindo pra ele correr atrás dela de novo. Gente, mas eu vou falar uma coisa, eu não acompanho muito essas questões assim, mas que casal inusitado, Vini Júnior e Virgínia, né? Minha esposa, ela segue a Virgínia, é muito fã dela e passou todos esses meses revoltadíssima dela namorar um cara feio como o Vinícius Júnior. Não é por causa disso. O que eu digo é o seguinte, são mundos, muito, sabe, ela é mundo de maquiagem, de fitness e streamers, o cara é jogador de futebol internacional. É esquisito você pensar assim, onde é que foi que esses mundos se encontraram, gente? Na internet mesmo? Será que foi uma DM, assim? Mandou, oi, daí quer jantar? Quer pegar um cinema? Será que foi assim? Mas hoje em dia é isso mesmo. Porque, assim, eu fico pensando em mim, gente. A maioria dos meus amigos, ou é advogado, ou trabalha no fórum, ou envolvido com direito. Eu tenho poucos amigos fora disso. Que coisa horrível. Eu tenho poucos amigos fora disso, e os amigos que são fora disso são amigos mais de infância mesmo. Assim, sabe? Mas de longa data. E eu fico pensando, como é que eu ia me relacionar, sei lá, com um músico, por exemplo? Sabe assim? A única coisa que eu penso quando eu vejo essa situação é a letra da música O Adventista, do Camisa de Vênus, da época em que Marcelo Nova ainda tinha um cérebro funcional. Nossa. Em que ele fala, eu acredito em quem anda com fé, eu acredito em Xuxa e em Pelé. Não vai haver amor neste mundo nunca mais. O Marcelo Nova, não só o Marcelo Nova virou bolsonarista, a filha filha dele, Penélope, é pior. Que apresentava um programa de sexo na MTV e virou uma conservadora. Quem que é a filha dele? A Penélope Nova, que se diz punk de direita. A Penélope é filha dele? Nossa, gente, como eu sou completamente fora da questão. Não sabia que a Penélope era filha dele. Não, mas assim, teve um monte, né? O Rodolfo dos Raimundos também agora, evangélico, totalmente conservador de direita. Como é que era o nome do guitarrista do Raimundos? O cara conheceu Madonna ali parada no jardim. Como é que era o nome do guitarrista? O Lobo? Não. O Lobo? Não. É o gordinho careca lá, cara. Qual era? O tio Caniço. Eu sei quem é. Eu sei quem é, mas não tô lembrado do Brown, nome. Eu tô com o Legião na cabeça. Não, do Raimundos. A gente tá falando de Raimundos. Não, o guitarrista do Raimundos. É o Digão. Digão. Tô lembrando. É o Digão. Eu vi uma entrevista com o Fred, que foi o primeiro baterista da banda, ele falou que ele já era reaça desde o início do Raimundos. Não, cara, tem essa de consciência social, não, cara. Eu quero ganhar dinheiro pra cacete, quero carro do ano, quero fuder pra caralho, quero isso, quero tudo. Ele era o Johnny Ramone do Brasil. Mas, eu acho que a gente deu essa guinada de interesse por política foi ali em 2013 mesmo, no protesto do Não é por 20 centavos. Pelo menos pra mim foi assim, minha percepção de todos que estavam ao meu redor. Porque antes eu sabia, via alguma coisa de política, mas foi ali em 2013 que eu comecei a me interessar e me identificar como esquerda. E a gente tinha uma dificuldade de perceber isso nas pessoas. Por muito tempo, eu fui um mega admirador do Luciano Pires, que é um dos maiores podcasters do Brasil e bolsonarista super reaça, e eu só percebi isso quando ele se declarou bolsonarista, mas eu voltando no tempo, eu vejo, ele sempre foi assim, eu que não percebia. Essa, né? E o mais absurdo é que quando eu fiz um podcast entre 2011 e 2015, e que um dos participantes era monarquista, o cara era baba-ovo completamente da família real, hoje, claro que ele é bolsonarista, o Bolsonaro é o rei dele, e ele já era assim. Eu que não percebia, e eu
Cara, que absurdo O isso. cara que tinha Orleans e Bragança tatuado na bunda, né? Basicamente. No dia da facada, o dia da facada é maravilhoso, porque foi um dia que eu tava chegando, foi minha primeira viagem internacional, eu tava chegando em Bariloche, na Argentina, liguei a TV lá no quarto do hotel, a TV argentina também só tava falando dessa facada, né? Mas como eu tava em viagem, foda-se, eu só quis curtir a viagem, eu não fiquei sabendo de nada. E aí, mas aí na minha rede social, esse cara que fazia o podcast comigo, apareceu que ele era de Juiz de Fora, e ele foi lá no local da facada e fazer vlog lá, e pô, ele explorou muito o assunto no Eu local. acho que, inversamente, o que você sentiu, sempre teve ali, né? Você que não percebia, então ele já era um reaça e tal. É inversamente a mesma coisa que o pessoal que foi hippie lá nos anos 60, 70, que escutava John Lennon e adorava a música de Imagine, a letra de Imagine, até perceber que, na verdade, ela estava falando do comunismo, né? E aí a gente fala, não, como assim? Aí você olha lá a letra, né? Imagine que não há religião, imagine que não há posses, imagine que não há dinheiro. Peraí, pô, essa merda sempre foi comunista? É o sonho do Adri. É o sonho do Adri. Não, você lembra, esses tempos atrás aí, que o cara do... Mano do céu, a pré-menopausa tá acabando comigo. The Wall, Pink Floyd. Roger Waters. Ah, não, cara! Você lembra? As Vocês lembram pessoas que vergonha foi as aquilo? pessoas postando no Twitter e marcando o Roger Waters pra explicar pra ele o que significava Sim. a letra A música de Another Brick in dele. the Wall. A Não dá, música não dá. dele. Isso não E dá. o cara sempre foi de esquerda, gente. O cara, Sim. O cara que ele faz. chegou a falar, O cara ele do falou assim, refrão. Pera, agora? Vocês estão falando que agora? A vida Pô, inteira. Não, e o detalhe, o The Wall, além de ser uma homenagem ao pai dele, que foi morto na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, Uhum. ele ainda foi composto como protesto contra o governo durante o governo da Margaret Thatcher, sim. que era extremista direita absurda. Não, outra banda também que levou um rage do caramba foi o... Gente, eu vou Rage gastar Against the todo Machine. O o Rage meu Against the inglês. Machine. Isso, muito obrigado. O nome da banda é Contra A máquina. Fúria Ódio contra a contra máquina. a máquina. Isso, sim. Fúria Eu contra tava a achando que era máquina. o quê? Ódio contra a máquina. Impressora, porra. Você tava achando Não, que tava essa brigando uma seria o impressora Inimigos aqui. da HP, né? É muito Sim. bom o Vocês Twitter. estavam falando do Roger Waters, não podemos esquecer a grande Roger Waters, que durante a gestão Bolsonaro, ele fez uma música falando mal do Sim. Bolsonaro, do Trump. Ao mencionar Bolsonaro durante a música, Bolsonaro teve a grande honra de ter seu nome cantado e depois cuspido pelo Roger Waters, que ele fala Bolsonaro e aí cospe no chão e continua. Não, gente, olha, o outro também teve, qual foi? Agora eu não vou lembrar, tava na minha cabeça agora e já sumiu de novo. Mas, os meninos aqui que toca Angra, Ira, os meninos do Ira também, teve um babado, porque isso, ele fala, vou falar o quê, mas né? Mas o Ira tem um pecado que eles não conseguem disfarçar muito bem no passado deles, né? Primeiro disco do Ira tinha a música Pobre Paulista, se você pegar a letra, é uma letra completamente de força paulista contra nordestinos. Não quero ver essa gente feia, não quero ver os ignorantes, eu quero ver a gente da minha terra, a gente do meu sangue. E aí, muitos anos depois, foram confrontar o Edgar Escandurra sobre o posicionamento da letra, e ele tentou dar um migué que não colou. Falou, não, vocês não entendem, a gente tava falando, essa gente feia são os políticos. Então, mas aí fica feio, né? Porque assim, Porra, irmão. fala assim, fiz, é horrível, não queria ter feito, hoje penso de uma outra forma. Melhor. Mas tá feito. Caramba, todo mundo tem direito de mudar e que legal, todo mundo vai te admirar por ter mudado. Agora não me venha falar uma bosta dessa. Vocês já devem ter visto uma matéria do começo dos anos 90, que eles vão numa praia no Rio de Janeiro, onde eles falam que não gostam da galera Paraíba, da galera pobre, que tinham acabado de botar uma linha de ônibus que levava de um bairro pobre pra praia lá do Leblon, e eles reclamando que tinha muito pobre na praia, né? E aí várias pessoas dessa reportagem atualmente falando, eu falei merda, pô, não concordo mais com isso. Tudo bem, gente, a gente... Sabe, a gente pensa, se você foi criado numa sociedade machista, racista, homofóbica, xenófoba... Eu fui adolescente nos anos 80.
Se você foi como eu fui, você claramente você vai carregar alguns preconceitos. E isso e você mudar é legal. Faz parte do processo. Quer dizer que você aprendeu, quer Chama dizer que você evolução. estudou, quer dizer que você cresceu, evoluiu. E tá tudo bem, tá errado. O Adrian mesmo, por exemplo, de vez em quando ele solta aqui a vergonheira dele, que ele já foi do novo, entendeu? O Adrian não tem vergonha de ter mudado. Vocês não sabem, eu já conversei com esse rapaz, assim, em outras instâncias ali, cara, vocês não sabem. Vocês ficariam enojados se eu dissesse pra vocês. Coloca isso na vitrine. Mas, poxa, o Adrian mudou, evoluiu, cresceu, sabe? Ele não pensa mais A gente tem assim. que agradecer muito não ter tido redes sociais na nossa adolescência, porque a gente ia deixar um passado tenebroso registrado. Muito. Meu Deus. Mas é isso, gente. Mas é isso. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui, gravado esse podcast com a gente. Eu não lembro exatamente quais as palavras o Adrian usa para encerrar o programa, então eu vou encerrar do meu jeito. Temos aí as redes sociais do nosso querido podcast, comentarista de portal em qualquer rede social, nos Spotify, iTunes. Procurem aí que vocês vão encontrar com facilidade. E é isso, dona Sandra. Me diga aí, como é que a gente encontra você na internet? Me encontra lá no Blue Sky, no @SandraMaia com Y e H no final. Olha aí, e meu querido Pensador Louco, foi um prazer conhecê-lo, muito obrigado. Igualmente, Thiago. Pô, muito bom. Uma discussão maravilhosa e eu fiquei sabendo que a outra vez que você foi convidado para o podcast foi em 2024, isso foi um pecado. Por favor, Adrian, convide-o mais vezes. Onde é que a gente encontra você na internet? Então, eu normalmente me escondo, eu não faço mais parte do cheater nem essas coisas, mas vocês me encontram no Blue Sky, no @Pensador Louco e no Mastodon, na instância anarquista coletiva social, também como @Pensador Louco. Perfeito. E você pode me encontrar em @Thiago Miro aí em qualquer rede social. E como eu já disse, se você não achar porque eu não tô lá, felizmente eu tenho um nome único aí, então é bem fácil de me encontrar. E é isso, gente. Um grande abraço e tchau. Valeu. Beijo, tchau. Deixa eu só fazer uma parte. Existem vários. Desculpa, Thiago, rapidão. A minha luz já piscou 2 vezes aqui. Eu moro na região dos lagos e se por um acaso eu cair, espero que o Adrian tenha o backup da gravação. Então ele fica gravando aqui no StreamYard.